Fala, tacos! Meu nome é Gabriel e esse é o canal Kizetsu Animes. Bom, voltamos com as primeiras impressões da temporada de abril de 2020, dessa vez falando sobre Listeners. Listeners, que é um anime original do estúdio Mapa, que vai ter 12 episódios e é dirigido por Hiroaki, o mesmo diretor de Adin. Bom, então vamos à sinopse. Bom, situado no mundo onde o conceito de música deixou de existir, a história começa quando um garoto chamado Eko encontra Mayui, uma garota misteriosa que possui entrada de áudio no corpo. Os dois se misturam com a história de rock e embarcam em uma viagem inesquecível. Bom, no início do episódio é dito pelo protagonista Eko, né, que aquela cidade ali onde ele mora era chamada de o centro do mundo, mas agora é chamado de lixão do mundo, mostrando que houve uma abundância de paradigmas, né, nesse mundo. E que viver significa trabalhar. Se ele não cumprir a cota de trabalho dele, ele será punido. Nós também vemos que o Eko trabalhando no lixão, catando entulhos, ele é instigado a não sonhar o tempo todo pelo chefe dele, né? E todas as palavras ditas pelo chefe são palavras de desencorajamento para os seus trabalhadores, para que eles não tenham sonhos e só trabalhem esses coletores de lixo, só trabalhem pensando em trabalhar mesmo, sem perspectiva de melhora de vida. Bom, o Eko, que é o protagonista, acha uma garota enterrada no meio do lixo e a chama de player. Ele tira essa conclusão vendo um dispositivo na cintura da garota. Ele a leva para o bar de sua irmã e ela, quando acorda, diz não se lembrar de nada, estando com amnésia. Daí, vendo a luta na TV, ele fala para a player, né, que os players pilotam esses equipamentos que parecem robôs gigantes feitos para lutar. Bom, eles lutam contra... O Eko diz que eles lutam contra os sem-ouvidos com esse equipamento. O prefeito daquela cidadezinha chega no bar já mandando destruir as TVs dos homens que estavam ali assistindo aquela luta, né? Tem uma luta de robô gigante que é chamada de equipamento, né? Passando na TV. Ele fica meio perturbado ao ver a garota, né? A player, e diz para ela se retirar, que esses indivíduos só causam calamidade. Ele cita um movimento da advertência que fica na cidade, né? E ele cita um acidente causado pelos players na cidade há 10 anos atrás, o que deixa um tom de mistério no ar. Bom, o nosso protagonista Eko diz que não faz sentido expulsá-la da cidade, que ela não tinha feito nada de mal a ninguém, né? E tenta defendê-la. A player pergunta por que ele defendeu ela e ele diz porque ele é fascinado por esses lutadores, né, chamados de players. Ele fala que está segurando desde que eles se conheceram e senta ao lado dela na cama, né, gerando uma cena cômica, que ela toda vermelha, falando que existe uma série de ordens para isso acontecer, pensando que ele queria ter relações ali com ela, só que aí ele mostra um livro falando sobre os players e os equipamentos, né, e ele fala com grande entusiasmo, que conhece muito disso e que o sonho dele era lutar ao lado de um player, né, com um equipamento. Ele fala dos sem-ouvidos, que são criaturas das sombras que atacam os humanos e que destruíram vários países ao longo dos anos. E os players lutavam contra esses monstros, né, chamados de sem-ouvidos, e por isso são considerados os heróis da humanidade. Ele fala que está terminando o equipamento e que foi furtando peças do lixão aos poucos para criar esse robô gigante, né? Mas que precisa de um núcleo para fazê-lo funcionar. Bom, ele diz também que isso que dá sentido à vida dele, que o sonho dele é ver um player lutando com o equipamento que ele criou. Bom, logo depois desse diálogo, vemos a player chamando o Eko para deixar a cidade. Ele fala que não tem um porquê, que ele é apenas um cara normal, né? Logo depois que a player sai do bar da irmã dele e vai sozinho para a estação de trem, daí a cena avança para o dia seguinte e mostra os sem-ouvidos já atacando aquela cidadezinha pequena. O Eko sai de casa encorajado por sua irmã e levando seu equipamento a fim de entregar para a player, né? A fim de lutar, né, com ele. Chegando perto do monumento da cidade, ele é atacado por monstros gigantescos, né, que parecem são feitos de sombras ali. E nesse momento ele cai num buraco feito por entulhos de lixo, tendo uma epifania ali e a vida dele, toda a vida passando diante da cabeça dele, ele pensando que vai morrer, né?
ele solta um grito que eu não quero que termine aqui, né? E a player, no momento apoteótico, pula no buraco, liga o equipamento de eco e destrava um robô gigante, salvando os dois, né? E ela usa esse equipamento para lutar e destruir os sem-ouvido. Bom, o prefeito fica agradecido depois deles salvarem a cidade desses monstros e por terem salvo a estátua da cidade. Essa estátua que é meio que um símbolo da cidade. É o orgulho da cidade, essa estátua, né? Quando eles veem que a estrutura está caindo, a estátua, eles correm e fogem antes que o prefeito os culpe pela destruição. E que gera uma cena cômica nesse momento. Tá lá o prefeito agradecendo e eles saíram de fininho. Bom, combater entidades sobrenaturais hostis com o poder da música, eu já vi isso em algum lugar. E apesar do design do anime ser um pouco diferente, a animação não ajuda, sendo mediana pra ruim. Bom, teve momentos que eu pausei o episódio e os personagens estavam meio deformados e mal animados. Coisas do estúdio Mapa, né? Que ou fazem, ou são 8 ou 80, ou fazem muito bom ou fazem mais ou menos pra ruim. Bom, os personagens desse anime não são muito carismáticos, o que pode acabar entediando o telespectador com diálogos muito longos e explicativos. Bom, uma coisa que ficou meio eu sem entender foi a protagonista com amnésia no momento de perigo. Do nada ela pega o equipamento e luta com maestria, destruindo todos os inimigos ao redor, né? Isso me pareceu meio forçado, pois ela falou que estava sem memórias. Ela estava sem memórias, ela também deveria ter se esquecido de como ela lutava, né? Bom, o destaque desse anime com certeza vai para a trilha sonora e a música, que elevam toda a atmosfera desse mundo apocalíptico, né? E nas lutas, as músicas elevam a adrenalina e a expectativa da pessoa que está vendo. Bom, a maioria das músicas são rock bem composto, exatamente para elevar essas lutas ao máximo, né? E por ser um anime musical, com certeza a música é o principal, né? Bom, essa foi a minha impressão sobre Listeners. Se gostou, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal.